Muito boa tarde, meus submarinos e também meus caiaques. Tudo bem, gente? Grande jogo, hein? Villarreal e Barcelona. Tinha tempo que eu não assistia um jogo do Barcelona bom. Assim, uma sensação de que um jogo bom, divertido e tal, porque o Barcelona ou ganha de 1-0 ou empata 0-0 ou perde de pouco. Então, um jogo que o time cria muito, que dá a sensação que tá levando perigo, jogo movimentado. Os jogos de La Liga, e vocês sabem aqui muito bem, eu sou muito crítico muitas vezes aos jogos de La Liga porque a bola para muito, tem muitos cartões, tem poucos gols. Em todos esses aspectos que são objetivos, né, que talvez façam um jogo ser considerado bom, gols, bola rolando, faltas e tal, La Liga sempre está muito ruim nesses rankings. Mas a gente viu um jogo de dois times que querem jogar, de dois dos melhores times da Espanha. O Barcelona é o atual campeão, o Villarreal foi quinto colocado na temporada passada, chegou em Liga dos Campeões em semifinal, foi campeão de Europa League, enfim, já tem algum tempo de bom trabalho o Villarreal. Tem um técnico que gosta de fazer que o time jogue, né? Tem um técnico alegre, que é o Quique Setien, faz o time jogar de forma alegre. É evidente que o Quique Setien no Barcelona foi mal, teve uma má passagem por aqui, mas acho que é um técnico que tem boas ideias e consegue colocar isso, por exemplo, como a gente está vendo agora. Já tinha visto no Betis também e tal. Então, é legal. O Villarreal é uma das boas notícias do futebol espanhol. Aliás, fiquem de olho no Girona também, viu? Do Michel, que está jogando muito bem o Girona. É um time também que gosta de bola e que tá sendo legal de ver jogar. Mas enfim, tava precisando de um jogo entretido assim. O Barcelona podia ganhar, perder ou empatar, mas sempre tava chato de ver o Barcelona jogar. Contra o Villarreal foi legal de ver. A gente viu nas 3 primeiras rodadas o Real Madrid jogando antes do Barcelona, que obrigou o Barcelona até aqui a correr atrás. O Real Madrid fez 9 pontos, o Barcelona fez 7, mas basicamente o Barça está tentando manter o ritmo do Real Madrid nesse início de campeonato. E contra o Villarreal tinha pela primeira vez um time do outro lado que gosta de jogar futebol, porque jogou contra o Getafe, que não gosta de jogar absolutamente nada, joga um outro esporte, joga uma outra coisa, e o Cádiz, que fez um bom jogo, mas também muito fechadinho, cera, essas coisas. Se a gente começa a ver a escalação do Barcelona, praticamente dá para sair dando notas 8, 9 ou 10 para alguns e 2, 3 ou 4 para outros. Sérgio Roberto foi muito mal, foi muito mal. Vou começar com um destaque negativo aqui para depois falar dos positivos, mas Pedraça, Baena no gol do Foyt em cima dele. Tudo foi em cima do Sérgio Roberto. Eu acho que ele ficou um pouco sobrecarregado porque o Lamine Yamal não faz tanto trabalho defensivo como o Rafinha, por exemplo, faz. Mas em ocasiões de 1 contra 1, em ocasiões que ele não estava com a marcação dobrada, ele foi atropelado pelos jogadores do Villarreal por muito, assim, muito menos intenso, rápido, ágil do que os jogadores do time adversário. Então, para mim foi o grande destaque negativo do jogo. Eu acho que a defesa do Barcelona foi ok, sem muitos destaques. É a mesma coisa do Oriol Romeu. O Marcos Alonso também achei que não foi bem, mas nem de perto, igual o Sérgio Roberto. E daí pra frente, cara, todo mundo bem de alguma forma. Ter Stegen muito bem, os 3 de meio campo, Frenkie de Jong muito bem, em saída de bola, em condução, além de ter sido premiado com um gol, mas assim, Frenkie de Jong parece que finalmente tirou o sapato e se sente em casa, sabe? Quando você chega em casa, tira o sapato e fala, bom, agora estou em casa. Acho que desde que ele começou a jogar com um volante do lado dele, ele da temporada passada, ele se sente mais em casa porque ele tinha alguns bons momentos no Barcelona, outros maus momentos, bons momentos, maus momentos. O De Jong eu acho que já tem alguma consistência de jogo há algum tempo, desde que o Xavi achou os 4 meio-campistas, talvez desde janeiro desse ano. E eu acho que ele evoluiu bastante. Até hoje, quando o time passou a jogar com 3 meio-campistas, quando foi para um 4-3-3, a presença do Gundogan perto dele acho que ajudou ele muito. Então, muito bem o De Jong, muito bem o Gavi, não só pelo gol, mas pela coragem, pela luta, pelas ações defensivas também. O Gundogan dando muito sentido a tudo no meio-campo e dando menos passes laterais, acho que arriscando mais coisas também, muito bem. E aqui a gente começa a entrar, passado defesa e meio campo, em um capítulo à parte, cara, que é Lamine Yamal. O Lamine acabou de fazer 16 anos, ele fez 16 anos em julho, e vai ser muito difícil de tirar ele do time. Na próxima rodada o Rafinha já pode voltar, né? Pegou 2 jogos. É muito difícil argumentar o porquê do Lamine Yamal sair. O normal é que um garoto que acabou de fazer 16 anos não seja titular do Barcelona. Ele joga uns minutinhos aqui, outros ali, que ele entra no segundo tempo, que em algum jogo menos importante ele jogue para dar descanso para o outro. O normal é que ele seja o último da fila, porque ele tem que se desenvolver até fisicamente para jogar futebol profissional ainda. Mas pelo que ele mostrou contra o Villarreal, que já tinha mostrado antes contra o Cádiz e até nos minutinhos contra o Getafe, é muito difícil tirar ele do time. E outra coisa, o Ferran Torres também está entrando bem. Com a saída do Dembélé, parecia que ia ser muito óbvio que o Rafinha
ia ter uma rodovia para correr, né? Que ele ia ser o grande titular da ponta direita, que ele ia ter mais tranquilidade, mais minutos, mais protagonismo, inclusive, né? Porque uma coisa é você montar um time preparando a sua ponta direita para o Dembélé, que pode sair para o fundo, que pode sair para o meio, e outra coisa é você montar o time para o Rafinha. Eu acho que você tem que ter movimentos de meio-campistas e de atacantes e de lateral pela direita diferentes para potencializar mais esse jogador. Então acho que a tendência era que o Rafinha, e ainda é talvez, que ele jogue a maioria dos jogos, mas neste momento, para a próxima rodada pelo menos, eu acho que é muito difícil tirar o Lamine Yamal do time. Vamos ver, o Xavi vai ter uma semana para decidir isso, mas argumentando futebolisticamente, é muito difícil que o Lamine Yamal não seja titular nesse momento do Barça. O Lewandowski fez o gol, mas ainda acho ele fora de sintonia. Não é nem fora de ritmo de jogo, fisicamente mal. Acho ele fora de sintonia ainda. O Leva tá numa outra rotação em relação aos jogadores. E olha aqui o que eu falo, né, dele ter Thomas Müller perto dele. Eu acho que isso tem acontecido. O Gundogan tem ficado perto do Lewandowski ou o Gavi. No jogo contra o Cádiz, o Xavi tentou colocar Gavi e Pedri perto dele. Então, assim, tem jogadores perto para ele fazer tabelas, para alimentar ele à frente. E o Leva não tá conseguindo ir bem como precisa ir. Fazer o gol da vitória, claro que é uma grande coisa, sobe muito a nota dele talvez, mas em sensações de jogo, o Leva podia ter ido melhor. Entrou muito bem o Ferran Torres, mais uma vez, na pré-temporada vinha bem, entrou bem na rodada passada e entrou bem de novo. Ferran Torres tem sido o cara, além que está entrando bem, que mais tem saído para falar depois dos jogos. Normalmente é meio que um drama para a assessoria de imprensa, não sei se em muitos clubes, mas no Barcelona achar jogadores que queiram falar. Jogadores não gostam, normalmente eles só têm a perder. Os jogadores consideram que quando eles dão declarações depois do jogo, eles podem falar alguma coisa que eles não pensam, cabeça quente, que eles se expressaram mal, então o jogador normalmente não gosta de falar. Ferran Torres tem pedido a palavra, ele tem se reivindicado também nas declarações. Hoje, depois do jogo, contra o Villarreal, ele falou, estou fazendo um trabalho silencioso, que ninguém vê e tal, de treinamento, de dia a dia. Então, assim, ele está querendo mostrar que ele está se esforçando para continuar no Barcelona, para ser importante do Barcelona. No vídeo que eu fiz aqui na sexta-feira, respondendo perguntas de vocês, eu falei, eu tenho certeza que o Ferran Torres não é tão ruim como ele foi na temporada passada. Ele não é aquele mau jogador. Eu acho que ele é bom jogador. É um jogador que pode ser bastante útil. Confiança, físico, foco, não sei o que internamente, coisas que a gente não vê, faltou a ele na temporada passada e talvez ele tenha as ferramentas para se encontrar, mas está se encontrando. Tá indo muito bem. Hoje o Ansu Fati entrou muito mal. Entrou mal o Ansu Fati, inclusive percebi assim, um pouco de mau feeling entre ele e Lewandowski depois que um não passava a bola para o outro, porque acho que foi meio irritante assim como o individualismo de um ou de outro prejudicou o time, mas o Ansu entrou numa sintonia bem diferente da do Ferran Torres. Ferran Torres está aproveitando os minutos, está entrando bem. Eu acho que se tiver que ter um 4-3-3 no próximo jogo, é muito mais provável que jogue o Ferran Torres do que jogue o Ansu Fati, porque está fazendo por merecer. Eu acho que é isso, meu povo. A vitória é muito importante para o Barcelona, é muito boa pela sensação de jogo. Eu acho que os 3 gols do Villarreal têm a ver que o Villarreal é bom time, que individualmente o Barcelona teve na defesa algumas atuações muito ruins. Os 3 gols foram em cima do Sérgio Roberto, mas os 4 gols marcados, os muito mais construídos, o grande jogo do Lamine Yamal, o bom funcionamento do meio-campo, a boa entrada de jogadores do banco, o Firmino também entrou bem o Firmino, entrou bem o Ferran Torres. Eu acho que são boas notícias de um time que ainda tem que melhorar bastante. Por exemplo, tem que contratar lateral, cara. Tem que contratar lateral. Fica muito evidente, né, quando você tem um jogo que você vai fazer com Sérgio Roberto e Marcos Alonso, que é muito fácil te pressionar pelos lados do campo e te gerar dificuldade por ali. E por que eu acho, falando mais um pouquinho, desculpa, voltando no jogo, que o Xavi entrou com Sérgio Roberto e com Marcos Alonso? O Villarreal pressiona muito em cima, dificulta a saída de bola e gosta de ter a bola. Acho que ele pegou 2 laterais mais que tocam mais a bola, que saem mais de pressão, para evitar a pressão do Villarreal. Então, laterais puros, né? O Baldé, por exemplo, é muito de corrida e talvez não fosse interessante correr pela esquerda nesse jogo, fosse mais interessante guardar a posição, não perder a bola por ali. E a mesma coisa sem o Ronald Araújo, você podia colocar o Condé, Christensen, Eric Garcia na defesa, o que ia te deixar sem zagueiro no banco. Mas também com o Sérgio Roberto você podia ter uma saída de bola mais limpa pela direita para fugir dessa pressão do Villarreal. Tanto eu acho que o Barcelona queria um jogo de controle, que se a gente pega a postura do Lamine Yamal no primeiro tempo, é praticamente de pegar, tocar de lado, tocar para trás, pegar. Teve uma que ele arriscou só.
E no segundo tempo, com a urgência do resultado, o 2-2 e depois o 3-2, o Lamine Yamal começa a arriscar muito mais, e aí ele começa a dar um banho no Pedrosa, e aí o Lamine Yamal aparece como talvez a grande figura do jogo quando ele começou a arriscar mais, porque eu tenho a sensação que a orientação para o Barcelona no primeiro tempo era segurar o Villarreal, e segurar o Villarreal com a posse de bola. Posse de bolas longas, ocupa o campo do rival, sai de pressão, e eu acho que a ideia era essa. Ainda mais porque fez 2-0, então o que tinha que fazer exatamente era isso, era se defender com a bola no pé. Acho que a ideia do Xavi foi essa, e acho que não deu certo. Então, de vez em quando, um técnico tem uma ideia que eu acho que é bastante bem construída, e dentro de campo ela pode dar certo ou errado, mas você tem que executar para ver. Se você confia no jogador que vai fazer, acho que ele vai poder fazer, talvez o erro seja confiar num jogador que não vai conseguir executar, mas se o técnico confia, o jogador vai entrar e vai cumprir aquela função, o plano é esse. Eu acho que é difícil falar que ele errou. O plano é esse. Pode funcionar ou não funcionar, melhor ou pior, e aí tem que tomar decisões para as próximas rodadas. Agora sim, acabou aí, meu povo. Amanhã eu vou fazer um vídeo de café com Beckler. Nem lembro mais o que eu assisti esse final de semana. Assisti o Leipzig, que eu ainda não tinha visto essa rodada, assisti o Real Madrid, assisti o Manchester City. Tentei assistir Liverpool e Newcastle, mas o jogo do Barcelona estava tão maluco que eu não consegui ver os dois jogos com atenção. De vez em quando tem isso. Tem vez que dá pra ver. Esse eu desliguei o tablet. Falei, não tô vendo e tô me enganando que eu tô assistindo Liverpool e Newcastle e não tô. Então nem vi a grande virada do Liverpool com um jogador a menos. E agora, domingo à noite, ainda vou assistir alguma coisa. Quero ver o Atlético no Campeonato Brasileiro, quero ver depois o Cruzeiro também, Nova Casa do Galo e tal. Então eu tô gravando isso aqui antes ainda dos jogos das 4 e das 7 da noite no Brasil. Então vai ter alguma coisa de futebol brasileiro no Café com Beckler amanhã também. Faça favor de curtir isso daqui, de comentar o que vocês acharam do jogo do Barcelona e de se inscrever no canal, se não for pedir demais também. Amanhã tem Café com Beckler, é semana de sorteio de Liga dos Campeões, vou para Mônaco cobrir o sorteio, então também vai ter conteúdo sobre sorteio aqui. Enfim, vai ter muita coisa. Se inscreve aqui para ajudar o jornalistinho aqui. Beijo, meu povo. É domingo, juizinho para vocês. Vocês fazem favor de largar a mão de irresponsabilidades e de distrações mundanas até o final de semana que vem. Beijo, gente.